Oi, pessoal. Esse vídeo de hoje eu vou estar falando sobre o ensino e aprendizagem em sala de aula. Estou cursando licenciatura em História pela Uninter. Esse vídeo foi produzido por mim, a ajuda do Davi Cristiano da Silva. E a gente vai abordar sobre assuntos mesmo em sala de aula, sobre o aprendizado de alunos, a importância de se estudar história, né? De conhecer história local, história nacional e novas abordagens de ensino em sala de aula. Então esse vídeo tem como proposta essa um novo olhar, né, sobre a matéria e como que a gente pode estar incluindo novos métodos de ensino para que o aluno tenha interesse em aprender e não somente memorizar, porque se tem muita ideia de que a história é algo memorizado, é datas, e não é. A história não é isso, vai muito além disso. Então, houve todo um estudo para se chegar em determinado assunto. Então, a história não é uma verdade única, é uma verdade particular de cada indivíduo. Então, a gente vai estar abordando esse tema no nosso vídeo e espero que vocês gostem, né? A gente tem uma tabela, né, um gráfico, indicando a taxa de analfabetismo de pessoas de 10 a 14 anos, que está relacionado por sexo, mulheres e homens, né? Aqui a gente tem essa taxa de analfabetismo, a gente pode perceber que o analfabetismo entre os homens ele é maior do que entre as mulheres, né? Então isso está muito relacionado também a fatores sociais. Geralmente o homem ele sai da escola, vai, né, procura por emprego antes de se formar. Então assim tem muitos fatores que levam esse índice de analfabetismo ser elevado no nosso país. Então, através desses dados aqui, segundo, né, dados do IBGE, 40% dos brasileiros com mais de 25 anos não têm ensino fundamental e 2/3 das crianças está fora da creche. E o analfabetismo persiste, né, que persiste é 3 vezes maior entre os negros. Então, nós temos esse fator determinante aqui, né? É a relação de ser homens, índice de analfabetismo, e a relação de negros, né? A gente tem uma problemática em relação a esse índice de analfabetismo. Embora o Brasil ainda, né, tenha alguns dados até satisfatórios em relação ao aprendizado, mas ainda é preocupante essa questão do analfabetismo no nosso país. Você pode pesquisar no Google, qualquer ferramenta de pesquisa, se jogar índice de analfabetismo, você ainda vai perceber que o Brasil ainda possui ainda muitas pessoas analfabetas. E não somente o analfabeto, mas existe também a questão do analfabeto funcional, que é aquele que, né, lê e não entende o que lê, não sabe interpretar. Então, assim, eu acredito que esses dados não são dados recentes, são de 2015, mas eu acredito que esses dados tenha crescido. Embora, como eu disse anteriormente, tem dados, né, até satisfatórios em relação ao analfabetismo, que muitos saíram, né, desse índice, mas ainda persiste no nosso país essa questão. Então, assim, esse vídeo vai trazer pra gente uma dinâmica dentro da sala de aula mesmo, de como ensinar e despertar no aluno o interesse, não somente na história, né? A gente pode utilizar aí em outras matérias também.
mas despertar mesmo no aluno esse interesse de buscar, de aprender de forma lúdica, né? Fixar o conteúdo e fazer da história uma constante busca pelo conhecimento. História não é algo, como eu disse anteriormente, não é algo pronto. Você deve pesquisar, você deve, né, ter a sua verdade, ter a sua versão, saber criticar, analisar os dados. Então, assim, esse vídeo é mais direcionado para isso, trazer um novo olhar sobre o ensino no Brasil. Prosseguindo, uma pergunta: como alunos têm aprendido e interiorizado o ensino em sala de aula? É uma questão a ser pensada. Como que os alunos têm aprendido? Como que eles têm guardado ou, né, repassado esse conhecimento? Se de fato tem aprendido ou só tem memorizado aquilo que é repassado pelo professor? Então fica uma pergunta aí no ar: como que tem sido? No Brasil hoje a gente tem grande dificuldade na questão da educação. Muitas das vezes falta infraestrutura para o professor trabalhar, falta interesse dos alunos. Muitas questões que fazem o ensino no Brasil hoje, principalmente na rede pública, ser muito criticado. Mas isso depende de vários fatores. Não somente da escola, do professor, mas envolve a comunidade como um todo, né? Pais, alunos, professores, uma nova dinâmica de aprendizado. Então, assim, o ensino em sala de aula hoje, se a gente avaliar, não é 100%. Não é 100%. Mas tem como melhorar? Tem, mas a gente tem que procurar novas formas para que isso aconteça. Não continuar no que não tem dado certo, mas procurar o que pode melhorar. Vem outra pergunta importante. Na verdade, alguns tópicos na importância de reformular o ensino em sala de aula. O primeiro deles seria a mudança na sociedade, no mercado de trabalho. Segundo, os alunos estão desinteressados em aprender, os professores estão sobrecarregados, o ensino se encontra defasado e há grande índice de repetência. Então vamos falar dessa primeira questão, que é a mudança na sociedade e no mercado de trabalho aqui. O que isso quer dizer? O mercado de trabalho hoje, ele exige muito do profissional, exige um conhecimento maior. Então, a importância de reformular esse ensino está estreitamente ligado a essa mudança no mercado de trabalho. Porque o ensino médio hoje, ele não conta com o ensino técnico de suporte, né? O jovem hoje que ele sai do ensino médio, ele não tem um suporte para o mercado de trabalho. Então é interessante essa reformulação no ensino para que atenda, né, essa demanda do mercado de trabalho. Então, assim, a gente tem uma nova proposta de ensino médio, mas, assim, é algo assim muito, eu diria até muito distante da realidade que a gente vive hoje no país. Os alunos, né, desinteressados em aprender, que mais a gente tem, são alunos com desinteresse. Muitos alunos vão para a escola, mas não têm interesse em aprender, em pesquisar. Os professores, né, sobrecarregados, com grandes turmas, grandes números de alunos, às vezes 40 alunos dentro da sala de aula, o que dificulta, né, a questão de avaliação. Eu acredito que o ensino ele não é coletivo, o ensino ele é individual, cada pessoa aprende de uma forma. Então os professores eles ficam sobrecarregados.
com muitos alunos, não consegue dar uma atenção especial para aquele aluno que tem dificuldade em sala de aula. O ensino ele encontra-se defasado. O que significa? A questão de ser a mesmice, né? Vamos usar essa questão. Hoje a gente está na era digital, né? Então a gente tem um novo cenário, nós temos um novo cenário de alunos, não é aquele mesmo aluno de 10 anos atrás, não é esse mesmo aluno. O aluno de hoje, ele está mais conectado, ele tem mais acesso à informação, Então, assim, o ensino precisa de uma reformulação. E uma forma, né, estou até adiantando um pouco do assunto que será abordado nos outros slides, mas é a introdução, né, da tecnologia no ensino. O aluno hoje ele tem acesso maior a essa tecnologia do que há 10 anos, 5 anos atrás. E nós também temos grande índice de repetência. Infelizmente, hoje isso persiste, né? A avaliação feita em sala de aula ela não é qualitativa, ela é quantitativa. Por que isso? É a quantidade, não é a qualidade do ensino que é analisada, é a quantidade. Você acertou, vamos supor, um exemplo, né? São 10 questões, você acertou 9 questões. Então, é mais questão de quantidade, não de aprendizagem, não de qualidade do ensino. Então, assim, a gente tem essa questão também, né? Uma nova proposta de avaliação, a gente pode estar inserindo também, levar o aluno a pensar. Isso, assim, tenho abordado no sentido, né, como eu disse anteriormente, para da história, mas podendo ser aplicado a qualquer outra matéria. Nossos slides. Nós temos aí, estamos na era digital e como usar a tecnologia na educação. O computador, o celular, o tablet, ele tem um papel importante na vida do estudante, no sentido de pesquisa, como foi dito, né, no slide anterior. O aluno de hoje, o aluno do século XXI, ele tem maior acesso à informação através do celular. Ele tem um maior acesso à informação de forma geral. Então, assim, embora esse aluno tenha esse acesso mais amplo à informação, mas ainda assim persiste a questão desses artifícios, dessa tecnologia, ela não está presente na vida do aluno no sentido, né, escolar, dentro da escola. A escola hoje ela não é equiparada na questão de informatização, né? A escola hoje, assim, o professor tem um mínimo para se trabalhar dentro de sala de aula, e ele tem que se desdobrar às vezes para que o conteúdo seja repassado para o aluno e para que ele aprenda. Inclusive, eu trouxe alguns dados, um estudo feito pela Universidade Estadual de Londrina, no Paraná, e na Universidade de Minho, em Portugal, em Braga, Portugal, né, com a finalidade mesmo de esquadrinhar o aprendizado do estudante brasileiro e do estudante português a respeito do descobrimento do Brasil. De uma forma analítica, né, aí foi analisado da seguinte forma, que em muitos casos, tanto no Brasil e em Portugal, o desenvolvimento da disciplina de História, na educação básica, é realizado por meio do trabalho com conteúdos substantivos. Na história ensinada de forma geral, não há espaço para que os alunos emitam opiniões.
tomem decisões, escolham caminhos ou levantem hipóteses. Aos alunos, na maior parte das intervenções pedagógicas em sala de aula, é permitido apenas repetir o ensinado, reproduzir o texto do livro ou da aula do professor. Então, assim, foi o que eu disse anteriormente. Eu tenho sido bem enfática nessa questão da história não ser algo gravado. A história é algo que você constrói a partir da sua concepção. Você vai ter, né, uma introdução do assunto, uma abordagem do assunto, mas você vai ter uma concepção daquilo que te é passado. Então, é essa dinâmica que a gente está relacionando nesse vídeo. Então, nesse estudo que foi feito nessa universidade, voltando ao estudo, foi reportado justamente isso. Passava-se o conteúdo para os alunos, mas eles só reproduziam o que o professor passava, o que estava no livro didático. Então, não há uma crítica sobre o assunto, não há uma reflexão, não há um olhar diferente para a matéria. É simplesmente a chamada decoreba, né, do conteúdo. E, de forma geral, isso não traz resultado. Você não aprende, você decora, né, que é diferente. Então, assim, é uma necessidade urgente mesmo. O ensino hoje, ele pode-se dizer que está à beira do colapso, né? A gente está enfrentando, na verdade, a questão da pandemia. Muitos alunos estão em casa, tendo acesso, né, remoto, online, às aulas. Mas, de forma geral, o ensino hoje está parado, né? O ano letivo praticamente acabou e com a pandemia da Covid-19, os estudos foram drasticamente prejudicados. Então, com essa proposta já, né, de pandemia, a gente vem com essa ideia de reformulação do ensino. Como que esses alunos podem estar inserindo, né? A gente está diante de uma realidade nova na educação e que pode, assim, a realidade na educação no ensino médio e fundamental, por assim dizer. Porque o ensino online, ele já é uma realidade. Inclusive, né, eu faço faculdade online e, assim, permite muito ao aluno a exploração do conhecimento, ele buscar pelo conhecimento, ele ter interesse no conhecimento. Então, o ensino remoto, ele não é uma novidade, mas ele é uma questão, assim, que pode ser pensada, pode ser introduzida na sala de aula, entendeu? É algo, assim, a se pensar diante do cenário que a gente está vivendo. Foi uma maneira que os professores, educadores e responsáveis encontraram para que os alunos não parassem todo, né, o ano letivo, mas que tivesse acesso à educação. Não é todos os alunos que têm, né, um computador, acesso à internet, tem alunos mais carentes. Então, é interessante, né, quando tudo isso passar, esse uso, né, de ferramentas digitais nas escolas, em sala de aula, ter um tempo de pesquisa. É interessante a introdução desses elementos em sala de aula, sim, para que a pesquisa ela seja facilitada, o aluno ele tenha acesso à informatização. E prosseguindo, né, com o nosso a gente colocou 2 tópicos aqui, prosseguindo. O uso de tablets e computadores, né, permite o aluno explorar novos horizontes, adaptando o ensino à realidade na era da informatização. Foi o que eu disse. Questão da pandemia, o ensino ele foi forçado a ser reformulado. O ensino, a educação brasileira, ela não estava preparada
para um estudo totalmente online. Então, assim, a gente encontrou muita dificuldade, os alunos encontraram muita dificuldade nessa questão. Mas é algo que não é novo, como eu disse, é algo que pode ser adaptado. Quando, né, a gente tiver essa normalização de sala de aula, os alunos puderem voltar para a sala de aula, por que não introduzir essa tecnologia aos alunos? Né, para que o ensino ele seja mais atrativo, porque o aluno hoje ele tem acesso ao celular, qualquer aluno tem um celular, ele tem acesso à internet, né? Então, por que não introduzir esses elementos em sala de aula? Seria interessante para que esse ensino ele não fique para trás. A gente está estamos com novos, no sentido de novos alunos, são alunos que eles têm acesso a esses conteúdos. E por que não usar isso para a educação de forma positiva? Continuando, a gente vem com uma nova abordagem, novas abordagens, né, dentro da sala de aula. Muitos educadores usam, mas assim, a gente quer reforçar o uso desses itens. Não somente na história, na disciplina história, mas assim, pode ser usado em outras matérias, como data shows, filmes, pesquisas didáticas, teatro, roda de conversa. Os data shows em sala de aula é muito interessante, porque você pode criar uma aula dinâmica, você pode, né, colocar imagens que chamam a atenção, você pode inserir novos elementos na aula. Então, isso vai chamar a atenção, prender a atenção do aluno, que simplesmente uma lousa, né, um giz. O data show é interessante, é importante também você estar inserindo na sala de aula, abordando para o aluno. Temos a opção de filmes também. Quando eu estudava no ensino médio, já foram propostos vários filmes para abordar a realidade da matéria estudada. Um exemplo, a gente pode citar a Segunda Guerra Mundial, tem vários filmes relatando sobre o que ocorreu naquela época. A gente pode, né, tratar a escravidão com um filme, né, costumes, crenças, hábitos. Um exemplo de filme que eu inclusive assisti 12 anos de escravidão. Achei um filme interessante, aborda a escravidão nos Estados Unidos e como que era, né, a questão de costumes, de crenças. E isso para o aluno é interessante para que ele tenha uma nova percepção, ele possa aprender novos nuances da história, que ele possa interar mais, né, sobre o assunto a ser abordado em sala de aula. Então, o filme, sim, é uma boa opção para o aluno. Tem as pesquisas didáticas, né? Como eu disse, pode ser feita por celular, um computador, um livro. A gente tem a opção do teatro. O aluno, não somente o aluno, mas assim, o ser humano de forma geral, ele aprende aquilo que ele vive. Então, assim, se você propõe ao aluno ele reviver um momento, um dado histórico, ele vai aprender mais, ele vai ter contato com aquela realidade. Então, o teatro é uma boa opção porque ele vai estar vivendo, né, não de forma, digamos assim, ele vai estar vivenciando aquilo que ele está aprendendo, né, através do teatro. Uma outra proposta também é uma roda de conversa. Criar um ambiente em que os alunos interagem entre si, colocar debates em sala de aulas, pedir aos alunos para que eles formulem perguntas e os colegas respondam,
ter essa opção, né, de ter essa dinâmica diferenciada e não somente o professor como transmissor do conhecimento e o estudante como receptor. Não, vamos inverter um pouco esses papéis. Eu acredito assim que a partir do momento que você coloca o aluno para explicar, né, você dá opção para o aluno, não, hoje a gente vai fazer uma aula diferente e assim, eu quero que você explique para a turma o que você aprendeu. Então, assim, é uma proposta diferente e ele vai estar aprendendo juntamente com os seus colegas. Ele vai estar expondo o seu ponto de vista. Então, assim, é algo bacana né, trazendo para a sala de aula, tá abordando em sala de aula. Para a gente estar renovando esse ensino no nosso país. Continuando, a gente vem com a proposta também de sala de aula invertida, uma inovação do ensino tradicional. O que é a sala de aula invertida? É justamente o que eu disse no outro slide. É trazer o aluno para ser o protagonista do ensino. Abordar com o aluno antecipadamente o conteúdo que será introduzido em sala de aula. Mas como assim? Como eu disse, né, o aluno hoje ele tem acesso à informação. Você pode criar um slide, você pode criar um vídeo pequeno, introduzindo os pontos principais da matéria que será abordada em sala de aula, enviar para o seu aluno e dentro da sala de aula o professor ele vai ter tempo de esclarecer dúvidas, ele vai ter tempo de ter uma dinâmica com o aluno na sala de aula, porque o conteúdo ele já foi introduzido para o aluno. Então, ele já teve acesso ao conteúdo. Então, assim, vai sobrar tempo para o professor de tirar dúvidas, né, de ouvir opiniões, porque o professor também em sala de aula ele não tem esse tempo. O tempo que o professor tem em sala de aula é justamente para passar o conteúdo, mas para tirar dúvidas, para ouvir opiniões, para criar um olhar crítico dos alunos, o professor, infelizmente, ele não tem esse tempo em 50 minutos de aula, é pouco tempo. Então, assim, a sala de aula invertida é uma proposta que já existe, tanto que nos Estados Unidos, né, tem essa proposta em algumas escolas, mas no Brasil a gente não tem esse hábito, né? O ensino no Brasil, vamos dizer que ele é meio arcaico, meio resistente a novas propostas. Então, a gente tem essa opção de sala de aula invertida. Mas tudo que é diferente, que é novo, às vezes causa um pouco de espanto mesmo, né? Por professores que já estão na área há mais tempo. Eu já faço assim, vou continuar fazendo assim. Mas a forma que está sendo feita, será que está trazendo resultado para a escola? Será que está trazendo resultado para o aluno? Será que o aluno tem aprendido? Então, essas perguntas devem ser feitas pelo profissional. Será que o trabalho que eu tenho feito em sala de aula tem trago resultado para os meus alunos? O que eu posso estar fazendo para que essa realidade mude, para que eles tenham mais interesse nas aulas, para que eles procurem mais, né, conhecer, procurem mais pelo conhecimento, procurem aprender mais. O aluno hoje em dia ele não tem interesse em estudar, ele não tem interesse em aprender, porque é algo assim que para eles não vê, eu diria que não vê futuro, né, no ensino que nós temos hoje. Então é importante sim, essa mudança de percepção. E a sala de aula invertida vem com essa proposta de você já passar para o aluno de forma remota o conteúdo e dentro da sala de aula você vai ter uma dinâmica com o aluno de questões, formular questões, responder questões, tirar dúvidas. Então é algo bacana a ser estudado, né? A ser analisado e introduzido em sala de aula.
Aí temos outro slide. O aluno se prepara, né, para a aula que será ministrada no ambiente escolar com a prévia dos conteúdos em casa através do celular, do computador. Foi o que eu disse anteriormente a respeito da sala de aula invertida, onde o aluno será o protagonista, dando a opção até mesmo dele vir à frente, falar do que ele, né, o tempo que ele teve em casa de abordar conteúdo, o que ele conseguiu, né, aprender, o que ficou com dúvida, o que ele pesquisou, se ele descobriu algo novo. Então, dentro da sala de aula, o professor ele vai ter controle sobre esse tempo. Ele vai saber administrar melhor, vai conseguir dar atenção para aqueles alunos que têm mais dificuldade em aprender. Porque quando o professor ele só repassa o conteúdo, ele não tem essa análise crítica dos alunos que têm essa dificuldade, né? Então, assim, eu acredito que seja uma forma de dar qualidade ao ensino, essa proposta de sala de aula invertida. Aí a gente tem a otimização do tempo, com a possibilidade de debates, com diferentes pontos de vista, né? Reforçando aquilo que eu já disse nos outros slides sobre essa proposta que foi introduzida, né? Um professor sendo mais passivo em sala de aula, deixando mais para o aluno abordar esses conteúdos, tirar dúvidas, enfim. A questão do uso de obras de artes no ensino da história. Uma dica também, eu diria. Essa aí a gente tem, eu coloquei aqui uma obra de arte feita por Meirelles Vitor, Primeira Missa no Brasil. É importante que o professor, ao trazer para dentro da sala de aula, o uso de obra de arte, que ele escolha bem, né, essa obra de arte que será usada em sala de aula, ele reforce com o aluno a percepção e a perspectiva que essa obra de arte ela não retrata a realidade. Aqui é um olhar crítico, uma análise do artista, né? Não é uma realidade que foi descrita nessa imagem, foi um olhar crítico do artista. Então, assim, o que o artista, né, pode perceber que ele, né, coloca o padre com algo, né, divinizado aqui e os índios ao redor. Seria uma catequese dos índios. Então, aqui a gente pode retratar que não é uma realidade, é um ponto de vista do artista. Então, a gente pode introduzir essas imagens em sala de aula, ver com o aluno, né, o ponto de vista, debater sobre essas imagens, ver como artista, né, tentar olhar com o olhar do artista, propor também uma nova percepção, uma crítica. Tá vendo que os índios eles estão passivos a essa, né, a esse costume aqui, né, essa missa aqui, então os índios estão passivos. Será que os índios eram passivos assim mesmo? Né? Levantar algumas questões sobre o que é nos colocado. Muitas das vezes o aluno tem essas imagens no livro didático, mas não critica aquilo que é posto para ele. Então, vamos criar, né, esse hábito da crítica, da análise. Será que os índios eram mesmo passivos? Será que eles aceitaram essa nova cultura que foi imposta, né, a eles? É uma crítica mesmo daquilo que é colocado diante dos nossos olhos. Então, o professor, é interessante ele introduzir nas aulas a obra de arte com a intenção mesmo de criar uma crítica, né, ao aluno. Ele criticar aquilo que é colocado diante dele, para que ele também tenha a percepção de realidade diferente, né? Aquilo que talvez o que todo mundo vê não é o que o aluno vê, ele vê de uma forma diferente. Então, isso é interessante também, criar o hábito da crítica no aluno. O papel da história é justamente esse, não levar uma verdade absoluta. A verdade na história ela é relativa ao pensamento, certo?
Então, pessoal, finalizando, né, o nosso breve vídeo de introdução a essas novas perspectivas de ensino. Espero que tenham gostado do que foi abordado aqui. Se você tiver uma opinião, né, uma opinião sobre o que foi dito, deixa no comentário embaixo aí no vídeo. Espero que tenham gostado. Eu agradeço a todos vocês. Obrigada.